Olá! Estamos de volta com as lives. Estou muito feliz de estar voltando com esse projeto e de poder compartilhar com vocês essas boas novas deste ano, deste novo ciclo, deste momento. Feliz de ter pessoas me acompanhando há tanto tempo. E as lives era um movimento que eu estava aguardando me organizar para que elas pudessem dar certo. Porque é um momento que a gente pode compartilhar, estudar juntos, se aprofundar em algum estudo, em algum tema. E a gente sabe que toda essa filosofia sistêmica, que é a que eu trabalho, que eu vou trazer aqui, que eu vou compartilhar com vocês, da minha bagagem de vida, profissional também, como psicóloga, facilitadora sistêmica, gestora de pessoas, projetos, mentorias. Tudo isso é pautado nesse pensamento fenomenológico sistêmico. Então, estou muito feliz de estar de volta com as lives e de compartilhar com vocês todos esses projetos deste ano. Este é um ano que eu escolhi para ampliar o trabalho. Então, todos vocês que estão chegando, Elaine, Michele, Lauriene, Mônica, Poliane, Deise, muito bom ter vocês aqui, Noemi. Vão mandando aí para as pessoas que vocês conhecem, que podem se interessar por esse conteúdo, que podem se interessar por esse assunto, porque hoje o nosso tema da live são os padrões de repetições, como sair deste ciclo, né? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho desse assunto. Vocês podem trazer perguntas, comentários, que isso vai também enriquecendo a live. E as lives estão dentro do projeto que eu lancei. Bom ter você aqui, Kellen, do programa de fidelidade, né? Então, esse ano nós teremos uma jornada sistêmica ao longo de todo o ano. Então, estou me organizando para realmente compartilhar todos esses conteúdos, essas vivências. E vão ter eventos presenciais, eventos online, lives, compartilhamento de conteúdos, programas, oficinas terapêuticas. Então, nós vamos ter muitas coisas este ano. E para isso eu lancei, né, a carteirinha da fidelidade, que é uma forma das pessoas terem acesso ao grupo VIP, onde nesse grupo VIP todos podem acompanhar todas essas divulgações que eu faço, acompanhar os conteúdos, ter descontos em todos os eventos, né? Então, em primeira mão, eu já aviso vocês que o primeiro workshop temático deste ano vai acontecer agora em abril, né? No dia 11 de abril, numa sexta-feira, e o tema é o amor que nos faz bem. Então, em breve, eu vou fazer uma live só sobre esse tema. Estou compartilhando um pouquinho aqui enquanto as pessoas estão chegando, né? E para que antes da gente começar o nosso tema de hoje. Mas, para vocês saberem que este ano tem evento, tem atividades o ano todo para quem quer aprofundar, conhecer mais, se tratar, se curar com essa linha sistêmica. Então, em abril tem um evento presencial aqui em Uberlândia, lá no Espaço Hábitat, o amor que nos faz bem. E em maio tem evento online, junho, evento presencial, julho, evento online, e assim sucessivamente. Vamos até dezembro, com temas, todos os temas diferentes, tá? E as lives também, eu vou fazer essas 6 primeiras, que foram os temas que as pessoas pediram nas caixinhas de perguntas que eu deixei esses dias. Então, eu tô atendendo primeiro os pedidos das caixinhas de perguntas, depois eu vou trazer outros temas também. Ainda não sei se eu vou manter esta frequência toda segunda, mas os 6 primeiros vão ser nas segundas. Estão me pedindo para voltar com as meditações sistêmicas também, que
também foi um projeto muito especial, onde eu fazia um movimento aqui no Instagram de 30 minutos, onde eu trazia um tema e a gente fazia uma meditação sistêmica a respeito daquele tema. Então, estão todos esses pedidos aí na pauta. Quanto mais vocês me contam o que vocês estão precisando, melhor fica para eu poder conversar com vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Realmente estou, assim, muito feliz mesmo de poder estar com vocês compartilhando. A live vai ficar salva apenas 24 horas, tá? Por quê? Porque agora nós temos o grupo VIP e o grupo VIP vai ter acesso o ano todo aos conteúdos. Então, aqui no Instagram vai ficar 24 horas, depois das 24 horas, somente quem tá no grupo VIP vai poder ter acesso às lives. Então, aproveitem, venham, tragam suas perguntas e quem quiser fazer parte do grupo VIP, mais tarde eu vou contar para vocês como funciona, tá? Mas vamos lá ao nosso tema de hoje, né? Que é esse tema tão importante, porque que eu quis começar com ele, esse ciclo de lives, esse recomeço, porque é isso que faz muitas vezes a gente parar, que faz muitas vezes a gente não conseguir seguir com os nossos projetos, seja na saúde, seja no relacionamento, seja na profissão, seja nas religiões. Muitas vezes os bloqueios estão nesses padrões, nessas dinâmicas inconscientes que nós vivemos com a nossa história familiar. Então, eu vou até usar algumas perguntas da caixa de perguntas, mas vocês podem trazer as perguntas de vocês aqui também, tá? Grata, Noemi, por essas bênçãos, muito bom e muito importante para mim nesse momento. E então, vou começar pela pergunta que fizeram agora há pouco tempo, antes de eu começar a live aqui. O que são esses padrões, né? Então, tanto se fala padrões, repetições, ou também se falam de dinâmicas de repetição, ou lealdades sistêmicas, tudo estamos falando da mesma coisa. Mas o que são essas dinâmicas, esses padrões? Padrões é tudo aquilo que a gente aprende no ambiente que nós estamos inseridos. Então, quando nós nascemos em uma família, aquela família tem seus costumes, tem suas crenças, suas normas, sua cultura. Quando a gente nasce em um país ou quando a gente está em uma religião, tudo existe ali, uma forma que as coisas acontecem, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, de palavras, de como as coisas são moldadas. E isto cria uma consciência de grupo, onde dentro dessa consciência de grupo, as coisas começam a ter padrões repetitivos. Então, por exemplo, numa família onde todas as pessoas têm dificuldade com casamento, várias pessoas têm dificuldade com casamento. Às vezes existe já um padrão ali inconsciente que faz com que todas as pessoas ajam da mesma forma. Por quê? Porque o Bert Hellinger trouxe para nós, que foi quem criou esse trabalho sistêmico, que tudo é uma questão das dinâmicas da nossa consciência. Então, os padrões estão ligados à nossa consciência mais arcaica, que é aquela consciência primitiva, aquela consciência da criança. E que dentro dessas dinâmicas da nossa consciência, nós temos uma delas que busca o pertencimento. Então, a gente se sente pertencente à nossa história familiar, a tudo que nós vivemos, quando nós fazemos coisas semelhantes, coisas iguais. Só que, o que acontece? Nessa nossa necessidade de pertencimento, nessa consciência arcaica, muitas vezes existem as histórias de dificuldades. Então, nós queremos pertencer, muitas vezes, sem um filtro, sem saber como que as coisas realmente são. E aí é onde a gente começa a repetir.
né? Então começamos a entrar em ciclos de repetições, onde a gente começa a viver histórias repetidas. Um não deu certo, o outro não dá certo, então um fracassou profissionalmente. A próxima geração vem, fracassa profissionalmente também, a outra também. E assim vai acontecendo este emaranhado de destinos, ou os enroscos, ou as travas, os bloqueios. E muitas vezes a gente só percebe quando acontece alguma coisa mais difícil com a gente, ou quando a gente está num momento parado, bloqueado, onde as coisas não estão fluindo na nossa vida. Então, qual que é o caminho, né? Nós precisamos de amadurecer, identificar esses padrões. Então, quantos de vocês muitas vezes pensam assim: por que nada dá certo para mim? Será que é só comigo? Por que na minha família ninguém prospera? Por que na minha família ninguém é feliz nos relacionamentos? Por que na minha família ninguém tem saúde física ou emocional? Ou, às vezes, por que na minha família as pessoas têm dificuldade para ter filhos? Ou por que na minha família as pessoas são todas ligadas a uma crença religiosa? Então, são coisas que vão criando valores e crenças dentro do sistema familiar. Crenças de que aquele jeito é o melhor jeito. Daquele jeito você faz parte. Você se sentindo igual. Né? Então, é igual a história do patinho feio. O que acontece na história do patinho feio? O patinho feio vai olhar para outros horizontes, vai buscar coisas fora. Quando ele vai buscar coisas fora, ele se mostra diferente. E nesse se mostrar diferente, por ele vir de uma cor diferente, com características diferentes, ele não se sente pertencente. Então, quantas vezes a gente se sente o patinho feio, a ovelha negra da família, aquele que destoa, o estranho, o que sai do padrão, o diferente e muitas vezes o excluído, porque aí a gente não se sente parte. E aí nesse sentimento de se sentir excluído ou rejeitado ou não compreendido é onde começam a ter os laços do destino, que a gente começa a querer pertencer e aí a gente está sujeito a fazer escolhas inconscientes que nos prejudicam. Então, as mulheres, por exemplo, toda mulher da minha família, as mulheres da minha família são fortes, elas dão conta de tudo, elas não precisam de homem para sustentá-las, para dar conta da casa, elas criam os filhos sozinhas. Isso é padrão. Será que precisa ser assim mesmo? Será que na naturalidade, na natureza das coisas, as mulheres têm que ser as fortunas que dão conta de tudo? Ou o contrário, né? Para os homens também vivem esses ciclos de na minha família os homens são os provedores, ou não são os provedores. Então, quais padrões vocês vivem hoje? Quem puder vai colocando no chat. Que vocês percebem que podem estar prejudicando a vida de vocês. E aí tem diversos temas dentro de padrões de repetições, né? Tem nos relacionamentos, na parte de prosperidade, na parte financeira, na parte de saúde, na parte de filhos, gestação, na parte de cultura. E isso, assim, eu estou falando da família, mas a família está inserida também tudo num contexto. Então, as crenças, os valores, os hábitos de quem mora no Nordeste, quem mora no Sul do país são diferentes. Então, onde você nasceu? Onde você nasceu, o que estava valendo? O que era importante?
nos workshops, às vezes a gente faz essa pergunta: o que vale na sua família? O que é importante na sua família? Na sua família, às vezes é importante ser boazinha, a que diz sim, a que aceita tudo. Ou não, tem que ser as desbocada, bravona, desbravadora. A Lauriane tá falando medo, saúde. Então, medo de quê, Lauriane? Ter medo da vida? Medo de quê? Questões de saúde, exatamente. Essa é uma questão assim que é tão forte, né, nesses padrões de repetições, nesses ciclos, que às vezes as pessoas, em muitos momentos, carregam em seu corpo situações que são passadas de gerações para gerações, mal resolvidas, e que nós, nessa comunidade de destinos que a gente tem com a nossa história familiar, desses laços invisíveis, nessa sensação de pertencimento, nessas dinâmicas da consciência, a gente adoece para pertencer. A gente adoece para ser leal. A gente adoece para se sentir parte. Então, a parte de saúde é muito importante, porque o Bert Hellinger ensinou que o nosso corpo é um campo de informação. Então, muitas vezes acontecem as mulheres terem problemas de útero, ovários, trazendo situações da mãe, da avó, da bisavó que não foram resolvidas. Né? Recentemente eu até compartilhei, né, que eu tive a cirurgia da vesícula e tinha umas pedras no meu caminho, né? Fiz até uma reflexão a respeito disso, mas eu percebi que era um padrão que vinha de uma história paterna. Então a Michelle até colocou que todas as mulheres da parte materna, nenhuma se casou e todas são provedoras da casa. Isso também é uma linha de padrão, de ser forte, ser provedor. Você não precisa de ninguém, você não precisa do homem, você não precisa de apoio. Homem não presta, homem não serve para mulher, homem só serve para enganar, para abusar. Essas guerras de masculino e feminino é muito forte nos ciclos de repetição. E aí, muitas vezes nós precisamos de olhar para a dor dessas mulheres que sofreram, às vezes, situações difíceis com os homens, que era outro tempo. E dizer para elas: eu sinto muito por tudo que vocês passaram. Eu sinto muito pelas dificuldades que vocês tiveram. Em homenagem a vocês, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou arrumar um homem bom. Eu vou aprender a dividir com ele. Eu vou aprender a receber do masculino. Eu vou aprender a doar do meu feminino para o outro. A Lauriane tá falando aqui do medo de tudo que vai fazer, tipo sentimento de incapacidade. Ah, isso é muito comum mesmo. Principalmente porque, como eu disse para vocês, isso acontece, vem muito no momento da infância. A gente chega ali e começa as regras, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E aí, muitas vezes, ensinar o medo é uma forma de controle. Então, dizer que você não vai dar conta, que é perigoso, ou que tudo que você faz não é bom o suficiente. São crenças, padrões que vão se apresentando ali desde a infância e que a gente vai criando como se fosse natural, normal, como se isso fosse realmente o nosso caminho, o nosso destino, e que realmente a gente tem que ter medo de tudo. Medo do desconhecido. Então, também são padrões que nós adquirimos nessa trajetória da nossa vida. Então, como que a gente identifica, né, esse padrão? A gente identifica esse padrão pelas consequências e pelos sintomas que geram em nós. Eles causam sensações em nossa vida, eles causam consequências.
A Carol tá dizendo, né? O padrão da minha família nos relacionamentos é que as mulheres são infelizes no amor ou ficam sozinhas. Esse padrão também é muito comum, né, Carol? Assim, de... pra fazer parte da família... Deixa eu só ver o que aconteceu, que parece que entrou um filtro aqui. Pra fazer parte da família... A mulher precisa de tomar muito cuidado, né? Porque todo homem é ruim, nenhum homem presta, ninguém quer estar com a pessoa só pelo que ela é, e sim por tudo aquilo que vem dos medos de todas elas, né? Então, o amor não é algo que nos faz bem, né? Ele não é algo que é cultivado de uma forma natural e que... ficar sozinhas, todas juntas, né? É o que é o caminho de todas, como se fosse uma maldição familiar. E não é assim, né? Só que muitas vezes, na hora que nós vamos para as nossas escolhas do dia a dia, às vezes esse padrão tá ali guardado. E aí nós começamos no pensamento, né, que é o que eu estava dizendo aqui, de como que a gente começa a identificar esse padrão. No pensamento, na hora que a gente vai fazer nossas escolhas, na hora que a gente vai atrair uma pessoa, a gente começa a atrair pessoas indisponíveis. Por quê? Porque nós estamos indisponíveis. E como que a gente fica indisponível? A gente fica indisponível em homenagem à dor delas. Porque para cuidar do sentimento delas, para não ser diferente delas, para não desonrar, porque a gente acha que honrar é repetir, honrar é fazer igual. Então esse é outro conceito muito importante da gente aprender a identificar. Honrar é reconhecer e agradecer, não é repetir. Repetir significa julgar. Então, muitas vezes a gente quer sair dos padrões porque a gente julgou tão errado aquele padrão. Quando a gente identifica, é aí que está a nossa tarefa. Porque muitas vezes ou nós vamos para a raiva, queremos sair daquilo de qualquer jeito, e aí a gente começa a julgar, nossa, como elas foram imaturas, nesse caso das mulheres, ou qualquer outro padrão. Ou, nossa, como que eles foram ruins, ou como foram inconsequentes, ou como foram sem inteligência, né, de viver assim. E nesse ou fracos, a gente julgar os nossos antepassados como fracos é algo assim que prejudica muito a nossa vida. E aí nesses julgamentos, nesses pensamentos, nós repetimos. Por quê? Porque dentro dessa consciência arcaica que eu expliquei no início da live, nós precisamos de passar para reconhecer. Como se a gente achasse isso, né? Que a gente precisa de passar para reconhecer. Por isso que quanto mais cedo a gente identifica, mais nós precisamos nos fortalecer para que a gente não entre no julgamento. Porque quando entramos no julgamento, a tendência é repetir. A tendência é fazer igual para tirar a prova da história. Podem ir trazendo as perguntas e as situações de vida de vocês. Tô seguindo as perguntas aqui dos stories, né? Como sair dos padrões depois que a gente identifica, né? Quando a vida não tá fluindo. Como saber que encerramos um padrão, né? Então, encerrar um padrão também não é assim. Ah, agora eu vi, igual esse que a Carol comentou, que a Lauriane comentou. Eu já vi que todo mundo tinha medo, eu já vi que todas as mulheres tinham esse pacto, esse combinado de alma de que ficariam sozinhas. Aí é que tá a tarefa. A tarefa está nesse momento onde eu identifico e eu faço um compromisso de olhar com respeito para essas histórias que se passaram,
reconhecendo que elas ou eles que criaram esses padrões, ou que viveram essas dificuldades, viveram de acordo com a consciência deles, dentro daquilo que eles davam conta naquele momento, dentro da realidade deles, dentro do contexto que eles estavam e da dor que eles carregavam no coração deles. Eles também estavam buscando um lugar na vida. Eles também estavam buscando o seu lugar de força. E fizeram o que puderam com as condições que tinham. E aí, a gente olhar e falar quais são as condições que eu tenho hoje é o que nos fortalece para ir quebrando esses ciclos de repetições, trazendo reconhecimento, trazendo o sentimento de gratidão no coração, porque são coisas que viveram, que são às vezes várias gerações. Então, são pessoas que às vezes nem estão vivas mais. Então, nem é necessário ir lá o agradecimento presencial, ao vivo e a cores, mas no seu coração ficar em paz. Só que quando a gente entra em alguns sentimentos de compaixão, de querer reparar, querer corrigir o que aconteceu, ou de se mostrar muito superior, isso não me pega. Isso comigo não é... Eu já aprendi, eu tenho já minha consciência clara, eu estudei muito, sou muito estudiosa, comigo não vai acontecer não. De repente tá lá, você fazendo a mesma coisa. E lembrando daquela história, daquele antepassado. Isso dos que a gente conhece, porque nós estamos também ligados às histórias daquilo que a gente não conhece. Então, o autoconhecimento, né, o trabalho dentro de si, a coragem de se olhar verdadeiramente, a coragem de entender o que se passa no seu coração, na sua mente, seus pensamentos, e se responsabilizar pelo que você sente, é um caminho para ir transformando esses ciclos de repetições. Mas é como eu disse, precisa essa coragem, essa disposição. Hoje as pessoas querem tudo muito pronto. Não tem paciência pro processo. Pronto, já vi. Coisa mais difícil que tem, gente, é quebrar um ciclo de padrões leais da família. Porque ver não é a parte mais difícil. A mais difícil é manter. Porque exige mudança de postura. Nós precisamos de mudar a forma que a gente age, a forma que a gente fala do assunto, a forma que a gente conduz a nossa vida. E não adianta eu falar da boca pra fora, não, eu já tô ótima com meu pai, com minha mãe, com minha avó, com meu avô. Tô tranquila. Sendo que na hora que aparece alguma situação, eu tô lá julgando, tô lá retalhando, tô lá... Ou me compadecendo demais, né? Quando a gente olha e fala, nossa, coitados dos meus avós que viveram naquela pobreza, naquele sofrimento, eles não mereciam isso. Será? Como que eu posso chegar nessa conclusão? Quando eu chego nessa conclusão, eu trago aquele destino para mim. Eu trago aquele destino para mim, para que eu faça parte dessa história, para que eu compreenda o que eles viveram. E não é necessário ser por esse caminho. Não é necessário. A dor, ela existe para nos transformar. Mas ficar sofrendo incansavelmente pelaquilo que se passou é uma escolha. É uma escolha. Então, nós precisamos de sair dessa linha. Nós vamos viver de muitas dores para nos transformar, para nos crescer, fazer crescer, para nos mostrar também que tem algo maior que rege tudo isso. Mas o sofrimento é cultivado. Então, nós precisamos de prestar atenção quando nós falamos sobre esses ciclos, esses padrões de repetições. E nos perguntar, será que eu estou disposta? Será que eu estou disposto a
mudar, a transformar tudo aquilo que me leva para esse padrão? Eu tô lendo um livro, já postei algumas vezes aqui, né, falando dos hábitos atômicos. Gente, tem que ter muita técnica para conseguir mudar um hábito, né? Tenho feito o exercício do não julgamento, estou mais leve. Olha, muito importante isso. Esse exercício do não julgamento nos leva à leveza. É onde nós temos que prestar mais atenção, que são nos nossos assuntos mais difíceis e delicados. Por exemplo, eu sou casada, tenho filhos, então o assunto de casamento e ter filhos talvez não me pegue tanto, mas às vezes pode me pegar no assunto de trabalhar muito, porque eu passei a vida vendo toda a minha família sempre trabalhar muito. Para prosperar tinha que trabalhar muito, muitas horas, muitos empregos, muitos cursos, muitas formações. Então eu preciso de ir fazendo essa análise, essa percepção de quais são os assuntos que me trazem uma maior sensibilidade. Porque julgar as histórias da nossa família, julgar as coisas que nós passamos, nos leva para o passado. E ficar no passado atrasa a construção do nosso futuro. A verdade é essa. Porque o nosso futuro é construído agora, de decisões em decisões, de posturas novas aprendidas a conscientização. Então, quando nós queremos, né? Até aqui teve uma pergunta, né? Quando a gente identifica, muda algumas posturas, como que a gente faz para lidar com a consciência pesada, né? Porque aí você começa a bancar ser o buscador da sua família, ser o diferente, ser aquela pessoa, o desbravador, ser aquela pessoa que faz diferente da massa, né? Todo mundo tá indo por um caminho, você vai pelo caminho contrário. Fazer este caminho aí é você que é julgado, você que recebe todos os olhares de crítica. Só que muitas vezes para isso tem que ter um propósito firme, uma clareza no seu coração. De onde é que você quer chegar e por quem você faz isso. Por quem? Quem são as pessoas do seu passado, do seu presente, ou as do seu futuro, que podem ser seus clientes, podem ser seus pacientes, podem ser as pessoas que vão receber aquilo que você está oferecendo. Mas por quem? Quem te move? Então, quando a gente fala de quebrar ciclos, de padrões, de repetições, nós precisamos de falar de propósito. Nós precisamos de falar de isso que te move. Porque aí fica mais fácil do caminho ficar mais leve, porque aí tudo aquilo que você começa a transformar em si já é um alívio para os que passaram e uma esperança para os que ainda vêm. Nós precisamos ser esperança para os nossos filhos, porque você já pensou? Se fosse todo mundo, o padrão é não casamento, aí ninguém casava. O padrão é todo mundo ficar doente, vamos ficar todo mundo doente. O padrão é de pobreza, então vamos ficar todo mundo pobre. Que sentença que seria para os filhos, para os que vierem depois, os que virão também, os que já vieram, os que virão. Então, não é por aí. Mas é preciso essa força da determinação, do reconhecimento de tudo que já andou. E de que cada crença dessa que um dia foi instaurada em nós, cada padrão desse que um dia veio herdado em nós, ao ser transformado, se transforma em realização, em leveza, em alívio, em transformação. Então essa é uma grande missão nossa. Quem busca se transformar, quem busca autoconhecimento, quem busca ajuda, quem busca
conhecimento, ampliar sua percepção, ampliar sua consciência, tem uma responsabilidade, vocês não podem fugir disso. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Então é por isso que eu tô aqui, compartilhando nessa live, é por isso que eu faço os eventos, é por isso que eu trabalho com esta linha, porque eu tenho a minha história, com certeza. Quem trabalha com isso é porque tem tanta coisa que para transformar, que se torna uma missão, auxiliar as pessoas também a caminharem. Então, observem isso, olhem para isso, porque quando a gente olha para essa missão, nossa, cada um tem a sua, aí a gente começa a ganhar força para que os padrões não voltem. Porque, como eu disse para vocês, identificar o padrão não é o mais difícil, porque a gente vê pelos sintomas. Então, a gente, na área de saúde, tá tudo ok? Sim ou não? Aí vai observar. Quantas pessoas da família tiveram transtornos psicológicos? Quantas pessoas da família tiveram transtornos físicos? Aí quando a gente vai olhar para essa parte de prosperidade, de desenvolvimento profissional, quantas pessoas na sua família estudaram, formaram, se alfabetizaram? Quantas pessoas na sua família tiveram uma carreira, viveram seus sonhos? Muitos nem podiam sonhar, gente. Hoje em dia, tudo quanto é live que você abre, a pessoa tá lá falando, volte a sonhar, vai sonhar, sonhe, né? Os treinamentos motivacionais e todos. Isso é tão novo, tão novo. Porque o padrão de grande parte da humanidade, dos nossos antepassados, é de sobrevivência. E o padrão de sobrevivência é trabalhar para pôr o pão dentro de casa, apenas isso. É sobreviver. Não é viver. Não é construir algo novo, diferente. Isso é novo, isso é nosso. Gerações mais novas. Então, se nós temos isso nas nossas mãos, isso sim é ser o sonho dos nossos antepassados. É ver uma geração diferente. Então, muitas vezes os padrões nos paralisam, nos travam. Então, isso é outro sintoma. Parei, tô travado, minha vida não anda. Qual área que for, relacionamento, trabalho, saúde, financeiro, parou. Pode observar, pode ir na busca, dentro de si. Que tem, às vezes, alguma coisa bloqueada na sua postura, do seu coração interno, que faz com que você não olhe para esse fluir da vida. A vida flui para quem reconhece a sua missão. A sua missão na sua história. Que, consequentemente, tem essa missão no mundo. Então, reflitam. Onde está a trava? Onde é que você precisa de olhar com mais carinho, com mais cuidado? Porque onde está a trava, muitas vezes nós travamos em situações onde houveram muita dor, onde houveram sacrifícios, onde houveram histórias difíceis, onde houveram exclusões, sentimentos de rejeições. E aí, nesses processos, muitas vezes a gente trava, porque a gente entra em sintonia. E aí, naquela sintonia, nós temos que identificar por quem você está aí se sacrificando. Por quem você está travando. O seu medo, às vezes, é de
ser melhor, maior, diferente do que você viveu, do que você viu? Então, esse movimento pode ser feito em várias áreas da vida, exemplo, saúde, profissional, em todas as áreas da vida. Todas as áreas, Michele, assim, esse movimento, ele é um movimento que a gente olha, eu até nas mentorias sistêmicas, eu tenho um trabalho, né, de mentorias que eu faço, que eu auxilio as pessoas a desenvolverem seus projetos, a destravar, né, e eu chamo mentoria sistêmica de carreira e de vida. Por quê? Porque a gente trabalha a roda da vida. E aí eu desenvolvi exercícios sistêmicos para cada um desses temas. E na roda da vida a gente olha, né? Na área de saúde, quem é o antepassado, a história que está travada? Na área de relacionamento, na área de financeiro, na área de lazer, porque tem isso também. Muitas vezes nós não podemos ter lazer, né? Prazer, desfrutar da vida. Na área de saúde. E aí, dentro de cada uma dessas áreas, nós vamos olhando a quem nós somos leais. Muitas vezes o nosso coração nos conta. Muitas vezes tem alguma história que às vezes a gente nem conheceu, mas a gente ouviu tanto. Porque a nossa mãe, nosso pai é ligado aos nossos avós. Nossos avós são ligados aos nossos bisavós. Os bisavós aos pais deles. E assim sucessivamente. Então, cada um deles vem carregando esses padrões, essas histórias. Que chegam até nós. Então, todas as áreas da vida, nós temos que ter essa mesma postura. Tanto de identificar quanto de quebrar o ciclo. E o quebrar a gente não faz na bruta, viu, gente? Não é assim, nossa, quero saber de vocês nunca mais, vocês só me trouxeram prejuízo, só me trouxeram coisas ruins pra minha vida, às vezes com raiva, com rancor, com arrogância. São coisas que não ajudam em nada, só faz você ficar mais um tempinho no padrão. O que ajuda, o que faz é reconhecer. Vocês vieram antes, vocês fizeram o melhor que puderam nas condições que vocês estavam. Então, a gente olhar para a condição que os nossos antepassados estavam é muito importante. As condições que eles vieram, às vezes foi de épocas de guerras, às vezes foi de época de fazendas, de... Como eu disse para vocês, modelos de sobrevivência. Assim como tem alguns também que vieram de padrões de riqueza, de prosperidade. E que nós também podemos receber. Mas eu já vi também, várias gerações antes, a pessoa, só de riqueza e prosperidade chega na pessoa, a pessoa não dá conta. Então, precisamos de tirar esses pesos que a gente coloca com reconhecimento e gratidão, aprendendo a ser gratos por tudo que foi, por tudo que é. O Bert Hellinger dizia assim, tal como foi, tal como é. Para que você possa seguir diferente, para que você possa seguir mais consciente. De que para trás o que você pode fazer é reconhecer a grandeza de cada ato, alguns até heróicos, de sobrevivência. Mas lembrar que nós não estamos aqui só para sobreviver, nós estamos aqui para aprender a viver bem. E nem melhor e nem pior que eles, apenas diferente. Apenas dizendo, por favor, me abençoe, para que eu possa fazer um pouquinho diferente do que vocês fizeram. Por favor, me libere, para que eu possa ter um destino um pouco mais leve.
Como vocês estão? Perguntas? Live é um tempo breve, mas um tempo suficiente para que a gente possa despertar em nós essa consciência do reconhecimento, essa consciência de identificar aquilo que não nos faz bem e resgatar dentro de nós essa missão, esse propósito, esses sonhos, esta coragem, esta força de transformar o nosso destino, transformar o nosso caminho. Sabendo que somos pequenos diante dessa imensidão de histórias que já se passaram. Somos novinhos nessa contagem. Mas o que nós podemos fazer é cuidar de nós. É fazer pela nossa história, é fazer pelo que temos de agora em diante. Então, contem comigo para isso, para essa jornada. Por isso, vocês estão convidados aí a fazer parte desse grupo VIP, a fazer parte das lives, dos eventos sistêmicos que teremos aí a partir de agora, dia 11 de abril. Terá o primeiro evento temático presencial aqui em Uberlândia, que é o amor que nos faz bem. Então, olha só, já vamos começar a olhar para as dinâmicas dos relacionamentos como um todo. Então, é um evento para casais, para solteiros, para pais e filhos, famílias. Mas nós vamos falar dessas dinâmicas dos relacionamentos. Depois nós vamos falar das dinâmicas do sucesso. Depois nós vamos falar das dinâmicas de pais e filhos, da paternidade, da maternidade, das dinâmicas profissionais, da carreira, da prosperidade, do dinheiro. E no final do ano eu trago mais um evento temático a respeito dessas lealdades invisíveis. Como ficar leve, né? Porque no final do ano, porque no final do ano tem Natal, todo mundo vai para suas famílias, e irmos para esses momentos, né? Na postura certa, realmente faz muita diferença. Então, vocês são todos bem-vindos nessas oportunidades. Semana que vem teremos live também, mais um tema. Então, ativem as notificações, comecem a seguir, a compartilhar. Esta live, para quem está chegando mais agora para o final, ela vai ficar disponível 24 horas no Instagram. Então, amanhã, por volta das 18, 19 horas, eu vou tirar ela e ela vai para o grupo VIP. Então, quem estiver no grupo VIP, quem quiser conhecer, participar do grupo VIP, pode me procurar. Tem uma taxa para fazer parte comprar a carteirinha de fidelidade, e isso vai te trazer muitos benefícios, que é ter desconto em todos os eventos deste ano e ter os conteúdos semanais que eu vou compartilhar lá no grupo VIP semanalmente a partir de abril. Kelly, grata, viu, pelo apoio de sempre. Também tô bem feliz, tô aqui me organizando. Hoje, até de manhã, eu acordei com um pouco de sinusite. Falei, meu Deus, só porque eu falei que eu ia começar as lives. Mas é assim mesmo. Quando a gente tá rompendo padrões, a gente tem que enfrentar o processo, suportar o processo para não desistirmos da missão, né? Que foi o que a gente falou aqui hoje, da missão, do propósito. E suportar o processo faz parte disso. Então, contem comigo. Estou muito feliz que todos vocês vieram, pelas participações, pelas perguntas.
A caixinha de pergunta ainda está ativa, então vocês podem deixar perguntas lá no Story que eu vou continuar respondendo até amanhã. E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estarei aqui novamente, vou divulgar o tema para que vocês possam já se preparar. E conto com vocês para curtir, compartilhar, comentar, porque agora o Instagram tem tantas regras, né? Então, para ser vista por aqui agora é necessário também muitos movimentos. Então, conto com vocês. E por hoje é só. Vejo vocês na próxima semana. E aí, podem me procurar para participar. Tá na bio do meu Instagram, lá no Linktree, tá lá já o acesso ao grupo VIP. Quem quiser é só entrar lá, que lá tem todas as informações. Muito grata a todos. Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um movimento leve. E conto com vocês na próxima. Ah, legal. Elisa, Kellen, mãe, Michele, contem comigo. Podem ir trazendo perguntas, porque as perguntas de vocês, Noemi, é o que vai fazer eu direcionar os próximos temas, combinado? Então, até a próxima. Beijo para todos. Bons projetos, sonhos, propósitos, missões aí para vocês. Grata, Lili, Carlos. Muito bom ter todos vocês aqui. Queridões. Beijos. Valeu, Luciano.